igreja. Sempre que a gente vem, a água está lá. Nós estamos aqui no lugar onde sempre é o mar. Aliás, isso é até um pedido de oração que o pessoal está fazendo, o pessoal daqui, porque o mar está baixando demais. E tudo aqui depende dessa água. Então não esqueça de orar sobre isso. Esse local é muito especial porque em João capítulo 21 está escrito o que aconteceu aqui, que foi a restauração de Pedro como ministro, como pastor, como ganhador de almas. Eu vou ler porque fica mais fácil para vocês terem uma noção. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vão pescar, disse-lhe Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Responderam, não. Ele disse, lance a rede ao lado direito do barco, vocês encontrarão. Lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Os discípulos fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Pedro, Simão, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, cuide dos meus cordeiros. E vai ter segunda e terceira vez essa pergunta. Esse local é muito interessante porque aqui, desde o tempo de Jesus, foi conhecido como local dos pescadores, uma colônia de pescadores. Ali onde nós descemos tem 7 fontes de água. Então aqui sempre foi muito bom para pescar. Ali são 7 fontes de água. Jesus passou nessa região e chamou os discípulos. Chamou a Pedro, chamou a André, que tinha uma empresa de pescaria, uma pequena empresa. O tempo passa. 3 anos Pedro com Jesus. Quando Pedro nega Jesus, ele se frustra. E é nesse contexto que ele diz o quê? Eu vou voltar a pescar. E ele vai pescar, e quando ele fala, vou pescar, outros discípulos vão com ele. Tem a relação dos discípulos aqui. Aqui a gente aprende o perigo da liderança. Quando você é um líder, você pode levar as pessoas para o bem ou para o mal, para a direita ou para a esquerda. Automaticamente, quando Pedro disse, vou pescar, ele era um líder. Os outros foram com ele. E aí foi quando aconteceu que eles passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. Mas quando Jesus aparece, e ali naquele local sempre tem uma placa, Holy Land, onde está aquele irmão. Ali nesse local, em volta dessa igrejinha, é onde se calcula que Jesus ficou em pé, os discípulos a 90 metros estavam com um barquinho, e Jesus pela manhã dá ordem a eles, escutem, lança a rede para o lado direito do barco. Para qualquer pessoa inteligente, que diferença faz do lado esquerdo e do lado direito de um barquinho? Nada, se tem peixe vai pegar. Mas a diferença é o que? A ordem de Jesus. É a pessoa de Jesus. E aí então, quando eles pescam, voltam para cá, no local onde foi construída essa igrejinha aí, no local onde havia, inclusive tem dentro da igreja uma pedra, onde os pescadores preparavam o peixe. É quando há então aquele diálogo, aquele encontro de Jesus com Pedro, quando Jesus restaura o ministério de Pedro, perguntando a ele 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu pensei algumas coisas aqui. A primeira coisa que queria chamar a atenção de vocês é que o diabo está de olho e quer roubar o projeto que Deus tem para a nossa vida. Durante 3 anos e meio, Satanás ficou esperando para tentar derrubar a Pedro. Tentou de um jeito, de outro, até que quando Pedro nega Jesus, ele se frustra. E o diabo é astuto, ele conhece o ponto fraco de cada um. E ele vai tentar levar você de volta ao que você fazia quando você estava no mundo. Você pode ver que Pedro volta a fazer o quê? Pescar. Jesus tinha chamado Pedro e tinha falado, a partir de hoje você vai ser o quê? Pescador de homens. Mas lá vai Pedro de volta para a pescaria, porque o diabo vai levar de volta. Você vê uma pessoa quando se dizia que se afasta dos caminhos do Senhor,
Se fumava, fuma dobrado. Se bebia, agora vai beber dobrado. É incrível isso. E é assim que o diabo faz. Ele usa decepções que a gente tem com a gente mesmo. A maior decepção que Pedro teve foi com ele mesmo. Ele se achava infalível. Ele não concordava, ele não se conformava de ter negado a Jesus. E o diabo usa decepções, usa pessoas. É incrível que quando Pedro diz, eu vou pescar, o primeiro nome que aparece aqui, que diz que vai com ele, sabe quem é? Tomé. Imagina, um cara tá mal, aí vai procurar ajuda, quem é que tá do lado? Tomé. Quando Pedro diz, vou pescar, se ele encontra uma pessoa de fé do lado, não, Pedro, peraí, você foi chamado, você foi transformado. Mas ele encontra Tomé. Mas que eu estou vendo Tomé, eu no seu lugar já tinha que pescar há muito tempo, vamos embora. É incrível isso. O diabo usa isso, o diabo coloca pessoas estrategicamente, ó, discernimento, olho, cuidado. Mas vamos para o outro lado da história. Aparece Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Naquela manhã fria, de decepção, de frustração, Jesus aparece. Aparece na hora mais errada, falando sobre pescaria. O pastor Saulo acabou de dar uma palavra no nosso ônibus, trazendo para nós uma informação que todo mundo sabe, mas que é muito importante relembrar. Qualquer pescador sabe que o horário melhor de pescar é à noite. De manhã não se pesca nada. Mas com Jesus até de manhã você pesca. Com Jesus até na hora errada dá certo. Porque Jesus aparece de manhã, ele fala com os discípulos, mostrando o quê? Ele sabe onde nós estamos e sabe como nós estamos. Ele aparece naquela manhã e diz, eu sei onde vocês estão e sei como vocês estão. Ele dá uma ordem. Os discípulos lançam a rede para o lado direito. E aí há uma pescaria maravilhosa de 153 grandes peixes. O pastor Saulo trouxe para nós uma informação muito interessante. 153 grandes peixes representam o quê? Debaixo da sombra do Senhor. Traduzindo para o português, esse número que tem uma simbologia no hebraico, ligada ao nome Bezaliel, debaixo da sombra do Senhor. Ou seja, debaixo da sombra do Senhor as coisas dão certo. Amém. Não saia debaixo da sombra do Senhor, da orientação do Senhor, da mão do Senhor. É aí que o salmista é feliz quando diz, aquele que habita o esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Jesus então restaura Pedro. Eles pescam, voltam para lá e aí começa uma coisa que é muito interessante. Pedro estava frustrado. Parece que eu estou vendo os discípulos olhando, esperando a hora do confronto, porque era a primeira vez que Pedro ia encontrar Jesus cara a cara. Era a terceira vez que Jesus aparecia, mas a primeira que Pedro ia ter um tempo com Jesus. Quem sabe os outros discípulos dizendo, agora. Jesus vai pegar, vai dar uma bronca, vai tal. Mas o Senhor sabe como nos restaurar. O Senhor sabe que o problema de Pedro, Jesus sabia que o problema de Pedro era frustração. E há algumas coincidências aqui, gente. Inclusive a Bíblia diz que havia fogo, uma fogueira acesa. Quem se lembra quando Pedro pecou, quando Pedro negou a Jesus? Tinha fogueira, tinha fogo. Então aquilo martelava a alma de Pedro. Mas Jesus se aproxima, não dá reprimenda, não lança em rosto nada, faz apenas uma pergunta. Pedro, tu me amas? Eu vou te colocar na balança do amor. Aleluia. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou, tu me amas? 3. Jesus sabe como nos restaurar. Amém. Ele cura totalmente a nossa alma. Aleluia. Glória a Tu me Deus. amas, Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, não vai pescar não, você vai continuar pescando almas. Porque foi para isso que eu te chamei. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Esse local, que representa tanto na história bíblica, possa também representar nas nossas vidas. E eu termino dizendo, ainda que a gente desista do Senhor, Ele não desiste de nós. Levante a sua mão e declare isso. Ainda que eu desista do Senhor, Ele jamais desiste de nós. Onde eu estiver, qualquer situação, Ele vai ao meu alcance. Apanha nos braços e diz,
Pai, nós te louvamos, Pai. Obrigado por estarmos nesse lugar. Que privilégio. Oh, glória. Só tu conheces o coração. Uma canção Aleluia. muito antiga que diz: mais perto eu quero estar. Recepções. Deixe que o Espírito Santo te leve perto de Deus essa noite. Mas, Senhor, Renda-se que a Ele. unção, aleluia. Não importa quem está do seu lado esquerdo ou direito. Oh, glória a Deus. Simplesmente adore a presença de Deus. Bom, dia 9 de janeiro de 2010, estou aqui no Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus pregou o Sermão do Monte. Estou aqui, velho. E daqui nós vemos a extensão do Mar da Galileia, lá embaixo, mais ou menos nessa direção, é onde nós passamos hoje e vimos a igreja. Aqui todo o mar. Aqui o monte, essa área tem uma ocupação já, né? Aí o grupo, e tem outros grupos andando aqui também. E aqui do outro lado a gente vê o restante do monte. Lá em cima uma outra construção gigantesca lá, bem moderna. Mas o Monte das Oliveiras é esse aqui. Ali, ó, nós já vemos umas oliveiras ali, né? Aquela plantação de oliveira. Aqui embaixo é outra coisa. Então foi onde Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. E todas as outras bem-aventuranças, das quais eu não me recordo todas no momento, mas que foi lida pelo pastor Estevão da Paraíba. Também está nos acompanhando. Então aí dá uma noção clara do Monte das Oliveiras. Aqui, né, a elevação é um pouco mais do que isso, mas termina. Amém. E bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o vinho mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, o leão da rocha me sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. É verdade. Se eu orar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor
palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu orar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Ó Senhor, aleluia! Se eu orar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Como a gente tem feito em todos os lugares, uma palavra bíblica sobre fatos que aconteceram aqui em algum lugar dessa região da Alta Galileia, estamos no né? Monte das As Oliveiras, bem-aventuranças. Aí você, meu filho, só se eu botar na cabeça, nego velho, para o pessoal me escutar. Tá certo? Vamos lá? Queridos, primeiramente, eu vou pedir que todos vocês, comigo, com muita alegria, levantem as mãos para os céus e vamos dar um glória a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor por essa oportunidade que nós temos, pela bênção que isso é em nossa vida. Olha, com vocês eu também estou muito feliz. Essa região trata de uns momentos mais lindos da vida de Jesus que nos alcançou. É o chamado Monte, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e dentre ele, as bem-aventuranças. E eu queria dar uma pequena palavra sobre isso, a gente orar. Veja bem, um dos sonhos mais antigos e mais universais do ser humano é o sonho da felicidade. Quem não quer ser feliz? Quem não busca ser feliz? Então, o homem, ao longo da história, tentou ser feliz de todo jeito sem Deus. Pensou em encontrar nas coisas, nas pessoas, nas riquezas. Não é errado ter pessoas, nem ter coisas, nem riquezas, se Deus der. O erro é procurar nelas a felicidade. Aí veio Jesus, falou sobre o reino de Deus, trouxe o homem para o reino, colocou o reino no coração do homem e disse: agora eu tenho para vocês a receita da felicidade. Ela nem está nas coisas, nem nas pessoas, nem nas posses. Ela está em mim. Eu sou essa receita. Que só em Deus é possível ser feliz. Só em Deus. E ele disse, para chegar a Deus também só por mim. Diga comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Criado por Deus, o homem não tem como ser feliz a não ser perto de Deus. Sem Deus, você pode tentar dinheiro, casamento, títulos, fama, currículo, carros, mansões. Isso é alegria momentânea ou prazer ilusório. Agora, feliz, só com Deus no coração. E Deus, Jesus Cristo, Ele é a encarnação da felicidade. Nós vamos ler essa receita pequena, que trata de valores e princípios, e não de coisas. E aqui está o segredo. Vendo ele, Mateus 5. as multidões, como essa nossa aqui, subiu ao monte, como estamos aqui um pouquinho mais alto, e como se assentasse, vieram para perder os discípulos. Ele começou dizendo, eu vou usar o termo feliz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, que serão consolados. Os mansos, que herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, que verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente se converte, vocês sabem disso, parentes
amigos, às vezes vizinhos, pessoas bem perto, nos rejeitam, nos perseguem e nos discriminam. Ele diz, vocês se sintam felizes por isso. Que assim também foi com os profetas. Isso por causa do meu nome. E um dia, Jesus marcou a nossa vida. Marcou tanto que estamos aqui. Não somos apenas turistas em Israel. Somos portadores da felicidade em Cristo. Estamos aqui para louvar Ele por isso. Lutamos, choramos, labutamos, até sofremos às vezes, mas temos uma certeza. Somos felizes, que Jesus é a nossa alegria. Vou pedir que você bem alto agora dê um glória a Jesus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Vamos para os céus. Diga, Jesus, Tu és a razão da minha felicidade. E aplauda o Senhor por isso, no nome de Jesus. Vamos orar?